Ele é o funcionário completo e ela aprende a fazer suspiros. Vão viver sobre o mesmo teto até trocarem tiros. Ele tem um caso secreto, ela diz que não sai dos trilhos. Vão viver sobre o mesmo teto até casar os filhos, até casar os filhos. Ele fala de cianureto e ela sonha com formicida. Vão viver sobre o mesmo teto até que alguém decida. Bem, eu sou o professor Cleidson, professor de filosofia na UFAC. Comecei a minha carreira de professor na educação básica. Quando eu me formei em filosofia em 1987, junto com um grupo de colegas formados fora do Acre, voltamos aqui para a região do Juruá. E foi lá no ensino médio que a gente criou a ideia da construção de um grupo de teatro que pudesse promover, vamos dizer assim, o enriquecimento ou a inauguração de uma cultura cênica na região. Não havia esse dispositivo, né, estético e formativo, né, do teatro, não era uma realidade, né? Como até hoje a gente carece de consolidar essa linguagem, né, artística aqui na região. Naquele tempo era mais difícil ainda. Então, o primeiro trabalho de teatro que a gente fez com esse grupo, lá na Escola de Ensino Médio, foi o Mostre Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto. Foi uma experiência muito interessante, que é um texto muito rico. E tinha acontecido que a Rede Globo tinha realizado, não sei se no final de ano, numa época assim, tinha feito um especial do texto do João Cabral de Melo Neto. E tinha feito muito sucesso o espetáculo com Elba Ramalho, com José Dumont. Era um grupo de atores nordestinos bastante potente, né? E essa produção foi muito elogiada e tudo. E a gente pegou, a partir desse espetáculo da TV, e produziu o espetáculo teatral com alunos da escola. Os alunos que atuavam não só como atores e atrizes, mas como carpinteiro, como cenógrafo, como figurinista, né? Esse foi um trabalho que envolveu a comunidade como um todo, costureiras, carpinteiros, pintores, né? Então, mobilizou a cidade, né, em torno dessa proposta da escola, que no fim, apesar dela ter uma ideia de formar um grupo para ter atuação junto a um calendário cultural, acabava tendo também um papel pedagógico de formação, né? Naqueles espetáculos tinham mensagens que depois eram exploradas nas disciplinas, os alunos promoviam o debate, se promovia uma reflexão sobre aqueles pontos. E essa questão toda da seca, da miséria, do abandono, do sertanejo, a sua própria sorte,
ou vamos dizer assim, aos desígnios da natureza, era sempre um tema de discussão que importava para a filosofia, importava para a geografia, importava para a história, importava para as disciplinas que eram desenvolvidas na escola. Aí aqui, na hora que ela encontra, que ela vai justificar para os pais por que casou com Marx. Quer dizer, ela não tem nenhuma explicação convincente, mas ela diz que casou por amor, e eles não acreditam no amor, né? Era isso mesmo, acabou que até os ensaios tinham uma grande participação da comunidade local, né? E aí todo mundo ajudava, cada um com o que sabia e com o que podia naquele momento, e acabou virando assim um produto que foi construído a muitas mãos. E as pessoas foram também, aos poucos, mudando a concepção de teatro, né? Porque até então se pensava que tudo que existia de teatro era aquilo que a gente exercitava no momento aqui no município, né? Não se tinha outras experiências. E aquilo ali abriu corações e mentes para perceber que teatro é muito maior do que aquilo que a gente fazia. E também, aliás, muito maior do que fazemos ainda até hoje, né? É uma das grandes artes, né? E que merece e precisa ser considerada assim. Não bate, Tonho, não bate. Onde foi que ela viu tanta cretinice nessa casa? É que não foi. Claro que não. Nós nunca demos mau exemplo. Só pode ser influência dessa maldita internet. E o Tonho promete assim, mas eu atiro esse telefone dela pela janela, até parece. Aí ela segue. E aí foi um espetáculo, todo mundo nervoso naquela pré-estreia. E aí Mâncio Lima teve um teatro, pela primeira vez de verdade, um teatro amador. Nunca tinha tido, né? Um espetáculo assim de uma pré-estreia com os professores lá da UFAC. Pra gente era aluno da UFAC já era de uma autoridade máxima, imagina os professores. Mostra Vida Severina foi uma saga, não só a saga do Severino que atravessava da Caatinga até encontrar as águas do mar, né? Atravessando da seca para a parte alagada do Nordeste, do Pernambuco, né? Mas foi também uma saga para a montagem do espetáculo. Primeiro que a gente não tinha um texto e nem biblioteca disponível e nem internet à disposição para a gente fazer pesquisas, né? Então a gente acessou um primo que morava em Rio Branco, que foi numa locadora, que alugou aquela fita por um final de semana, que mandou pelo avião, que a gente foi no aeroporto pegar, que a gente sentou na frente de um videocassete para ir transcrever as cenas da fita para o papel. E depois que fizemos essa transcrição, aí fomos adaptar para a linguagem do teatro, para entrecruzar as cenas, né? E fazer o possível no palco, porque uma coisa é na televisão, com os recursos que se tem, outra coisa é em cima do palco, onde a linguagem é muito mais próxima do espectador e não tem lugar para edições, ou você acerta ou você erra, né, na cena. Me encontrou tão desarmada que arranhou meu coração, mas não me entregava nada. E assustado eu disse não. Quando foram inaugurar o Teatro dos Nauas, eu já era professor na UFAC. E precisava de ter um calendário mínimo de apresentações para inaugurar o teatro. E alguém procurou, disse, olha, tem um grupo de Mâncio Lima que fez Mostra Vida Severina e tal. A gente se empolgou. Conseguimos reunir de novo um elenco, não era mais o mesmo elenco original, mas a gente foi lá para o Teatro dos Nauas trazer a Mostra Vida Severina de novo. Então a Mostra Vida Severina ganhou outra temporada de apresentações, dessa vez no Teatro dos Nauas e tal. Terminada essa agenda da inauguração do Teatro dos Nauas, ficou viva a ideia de, puxa, que bom seria se tivesse um grupo de teatro no interior da UFAC que pudesse atender a essa demanda regional do teatro, né? Então aí a gente reuniu no interior da UFAC e começou a ideia de criar um grupo universitário de teatro amador.
Como eu não sou formado em teatro e não tinha esses quadros, assim, vamos dizer, especializados, a gente começou a buscar oficinas de fora. Então a gente trouxe de Rio Branco oficinas. Eu lembro que o Beto Rocha, que é um grande nome, foi um grande nome do teatro acreano, infelizmente não está mais entre nós, mas o Beto veio para dar oficina. A Carla Martins, que é uma atriz engajada no movimento de comunicação não violenta, mas atriz de teatro, de cinema, produtora, né? Também vinha para fortalecer o trabalho do grupo, fazendo exercício de corpo e de voz, de interpretação. Então, esse subsídio inicial a gente foi buscar fora e com esses rudimentos a gente criou o Grupo Universitário de Teatro Amador. Se eu não me engano, era por volta de 1993. Eu tinha algumas coisas em mente, assim, de vontades de fazer coisas, mas coisas que eu tinha visto fora, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, quando eu morei em São Paulo. Eu via coisas e eu pensava assim, isso dá para fazer. Eu acho que se a gente se meter, fazer essas coisas, é capaz da gente fazer. Eu não consigo ver o Guta de outra maneira que não seja um grito desesperado de socorro. Da melhor forma possível, não diminuindo nem um pingo o trabalho feito, porque é um grito desesperado de socorro por arte. O que me marcou foi o baú de mágoas. Ah, sim, tu estava no baú. Era. E ela não era a mamãe. Do Celeste. Uma senhora muito... A minha primeira personagem do Guta. Ela tocava violino. Era uma portuguesa. Uma senhora portuguesa. Baú muito chique. Uma formação clássica. Aí tocava violino, né? O lindo foi ela morrer tocando violino. Não, eu achava engraçado essa personagem porque o apartamento era um incêndio de conflitos, né? E ela passava por cima de tudo isso, assim, não briguem pelos meus ossos. Era bem cômica, né? Na hora que tava os irmãos se pegando, ela dizia, gente, não briguem pelos meus ossos. Aí... Aquela paz que ela deixava. Deixava uma paz. Mesmo esclerosado já no final, né? E tu tu fazia uma personagem, a filha, uma das filhas. Da dela reclamando que Deus me livre. Era mamãe, o que foi, mamãe? Aquela era morta, né? Que era cheia de trauma, né? A irmã tinha roubado depois. Eu lembro que quando eu fazia especialização na PUC, lá em Belo Horizonte, todo intervalo tinha um espetáculo no teatro da PUC, né? E uma vez eu assisti um espetáculo chamado Os Inimigos Não Mandam Flores, do Pedro Bloch. Esse espetáculo não saiu da minha cabeça, por duas razões. Primeiro, que ele era muito simples de fazer, porque era um casal em cena. E segundo, porque eu acho que ele tocava em questões humanas muito frequentes da vida ordinária de um casal, né? Então, quando criamos o grupo, eu disse, vamos começar com um trabalho simples que dê para fazer, que não demande um monte de artistas, não demande muitos recursos cênicos e tudo. Então, eu consegui em Belo Horizonte, na biblioteca da PUC, fui lá, descobri o texto, tirei xerox do texto, vinha lendo no avião de lá para cá, dava risada no avião, o povo olhava, não entendia o que estava acontecendo com aquela pessoa lendo e rindo. E aí a gente reuniu, o primeiro espetáculo do Guta foi Os Inimigos Não Mandam Flores. Em cena estavam Anaildo Salgado e Rútila Silva, membros fundadores do grupo, que até hoje participam dos espetáculos do grupo, né? Eu acho que depois desse espetáculo, Os Inimigos Não Mandam Flores, do Pedro Bloch, aí o Guta caiu no cenário, passou a fazer parte do cenário teatral de Cruzeiro mesmo. Minha filha, duas pessoas podem até se amar como nas novelas, mas na vida real, se você ama uma pessoa, é claro que você não vai se casar com ela. Casa com qualquer outro. Veja seu pai e eu, por exemplo. Por que é que esse casamento durou tanto tempo? Porque aqui ninguém ama nem desama. Aí ele, nem cheira nem fede, ela nem bate nem alisa, é sólido como um banco, porque ninguém aguenta os defeitos da pessoa amada por mais de um fim de semana no hotel do Sesc. Manaus é um espetáculo corajoso também, eu acho, do Guta, porque
a gente queria contar, trazer de volta uma narrativa que está na memória de muita gente, que é um tema meio proibido, meio tabu, da história da zona de prostituição que havia no Beco, em Cruzeiro do Sul. Mas a gente também não queria contar essa história fazendo julgamentos morais, éticos, não era essa. A ideia era, aí nós transformamos esse ambiente num espaço de boemia. Então o Beco era um lugar de boemia, era um lugar da presença masculina, da diversão, dos jogos, do casteado, da cachaça, dos espetáculos promovidos no interior do bordel, né? E tinha uma personagem central desse espetáculo que se chama Gringa. Foi uma sacada, né? Essa Gringa, ela comandava o bordel, mas ela comandava o bordel no fim da vida. No começo ela era uma das moças do bordel, né? Então disputada, mais disputada de todas, a que mais atraía o público masculino, né? Ela tem um mantra, né? A partir da segunda cena do espetáculo, esse mantra vem à tona, que ela fica pedindo para ir para Manaus. Quero ir para Manaus, quero ir para Manaus. Ninguém entende direito, até que ela conta a história, que ela conheceu um marinheiro que veio no navio, que frequentou o bordel, que se apaixonou por ela, que prometeu levá-la para Manaus. Então, no fim da vida, ela tem esse sonho de ir para Manaus. E aí, essa história da Gringa entre a transformação dela de uma simples prostituta em dona do bordel, e é ela que recebe as moças que chegam, ela que conduz aquele negócio, vamos dizer assim, se entrecruza as histórias das outras também. O que está fazendo, Alípio? Hoje estou para secar todos os tonéis da cidade. Continua aquele debate com Flória. Ela está ali está ela. Deixa ela ouvi-la por uns instantes, descubra você mesmo como andam as cabeças da cidade. Flória! O Guta teve sempre vamos dizer assim, uma boa recepção pela mídia, pela imprensa. Eu lembro que a gente ia para o teatro, para a rádio, dar entrevistas, o grupo todo ia para a rádio. Quando a gente fez o Baú, quando a gente fez do outro lado do Rio, quando a gente fez o Anti-Nelson, a gente ficava no estúdio dando entrevista e depois saía no jornal local. Eu lembro que o Baú de Mágoas saiu uma manchete no jornal em Rio Branco. A manchete era assim, eu até guardo até hoje, assim, o Guta tem um momento de maturidade criativa. A manchete era essa, maturidade criativa, que na medida que o grupo era um espetáculo autoral, né? E aí inaugurou, eu acho que essa visibilidade do teatro, que não é só no palco, né? Mas naquilo que sai na mídia, nas redes sociais, né? Manaus já estava nesse tempo, né, das redes sociais, então já tinha Instagram, já tinha internet, então circulou muita coisa, muitas fotos lindas do espetáculo, então circulam nas redes. Tem o Instagram do grupo, né, que circula, né? O amor vai virar exigência. Exigência vai virar frustração. Frustração vai virar rancor. Rancor vai virar ódio. E o ódio vai virar mortal, vai ser mortal. E aí não tem perdão, minha filha. Terezinha, só se perdoa quem não se ama. Bem, aí depois a gente saiu de uma zona boêmia, né, que foi Manaus, e voltou para a tradição mais sagrada, né? Então eu me coloquei o desafio, eu acho que eu me devia isso desde a vez que eu fui a Nova Jerusalém e assisti o espetáculo da Paixão de Cristo lá em Nova Jerusalém. Então eu fiquei muito encantado com aquilo, céu aberto, bom, todo mundo sabe essa história do espetáculo de Nova Jerusalém da Paixão de Cristo, né? Então eu vi aquele espetáculo, eu fiquei muito tocado e eu pensei assim, eu quero um dia fazer a Paixão de Cristo, levar. Eu pensava fazer também assim, espaço aberto, né? Mas aí depois eu vi que não dava, porque não tem microfone, não é caro, não tem sonorização e não tem um monte de condições que a gente precisaria para ter um espetáculo a céu aberto. Então eu adaptei para o teatro italiano, né? Para o palco, né? Então guardei durante muito tempo
E um belo dia eu chamei o grupo, disse, gente, vamos ler isso aqui no meu apartamento, a gente reuniu um grupo, fizemos uma leitura que os vizinhos não entenderam nada, que a gente estava louvando e falando salmos e trechos bíblicos, e os vizinhos não entendiam o que era aquilo, achavam que estava tendo um culto, né? uma sessão religiosa. A gente fez essa leitura e foi muito tocante para todo mundo, vamos fazer. Então a gente produziu o espetáculo de fevereiro a abril, a gente leu, decorou, ensaiou, produziu e apresentou o espetáculo da Paixão de Cristo. Eu tenho sorte de ter uma filha arquiteta que ajudou na elaboração das soluções para o cenário e todos os atores de noite rasgando papel para montar o cenário. Eu acho que esse foi um trabalho sublime que o grupo fez e foi uma contribuição para a reflexão sobre condição humana, religiosa, né, essa tradição nossa cristã e a mensagem, né, de Cristo, que acho que essa questão de morrer por amor, de dar a vida por amor, de ressuscitar por amor. Então, o que importa é isso mesmo, da mensagem, né, cristã. Acho que a mais forte delas é essa, e a peça demonstra isso, né? O suplício e a morte, mas principalmente a ressurreição, demonstra o tamanho da força do amor, né, na vida das pessoas. Né? O segundo me chegou, como quem chega do bar, trouxe 1 litro de aguardente, tão amarga de tragar. Indagou o meu passado, e cheirou minha comida, vasculhou minha gaveta, me chamava de perdida. Bem, então agora o Guta está com um duplo desafio, né? Que é produção de 2 espetáculos. Um chama Coração Inquieto. Esse espetáculo é lindíssimo, eu tenho muita paixão por esse espetáculo, que eu vi esse espetáculo em 2002, no Teatro Ginástico no Rio de Janeiro. Ele foi produzido por um amigo meu de São Paulo chamado Sérgio Modena, é um diretor de teatro importante, muito ativo na cena teatral paulista. E o outro trabalho que nós temos que anunciar é a Sequência de Manaus. Porque agora as moças que levaram o Gringa para Manaus voltaram para ocupar o beco, e quando elas chegam, inclusive do Sul, para ocupar o beco, elas se deparam com outro contexto, que a cidade está tomada pelo crime organizado, e elas vão ter que lidar com isso, vão ter que fazer concessões. O Tônio, que era o faz-tudo da casa da Gringa, casa com uma das prostitutas, vira o chefe do bordel, está associado com o crime organizado, o negócio do bordel está entrameado com a política, então tem um monte de situações assim muito vibrantes de um contexto social contaminado. A filha desse casal, uma hora diz assim, a cidade está morta, todo mundo apodreceu. Então, a política, as autoridades, uma parte do ramo empresarial que está entrameada com negócios escusos, né? Mas é um musical. Tem música, a narrativa é toda entremeada por músicas, né? Então é um musical, eu acho que é o primeiro desafio de fazer um musical que o Guta está trazendo. Isso eu acho que não é simples, mas é desafiador e apaixonante. Eu estou muito empolgado para fazer esse trabalho a partir desse ano. O terceiro me chegou, como quem chega do nada. Ele não me trouxe nada, também nada perguntou. Mal sei como ele se chama, mas entendo o que ele quer. Se deitou na minha cama e me chama de mulher. Foi chegando sorrateiro, e antes que eu dissesse não, se instalou feito um poceiro dentro do meu coração. Já, professor? Já? Vamos lá.